Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. O que é ser indígena? Nós estamos no mês em que se comemora o Dia dos Povos Originários, uma oportunidade para pensarmos e promovermos a importância daqueles que chegaram aqui antes de nós. Para falar um pouco sobre história, cultura e raízes indígenas que aqui em Maracanaú a gente tem de forma tão bem representada, a gente convidou a secretária dos Povos Originários, Mara Pitaguari. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jonas, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder transmitir um pouco, do meu conhecimento dentro do território indígena aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos assistir. Então, prazer grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-la. A Mara Pitaguari, ela é uma liderança indígena aqui de muito tempo aqui no município de Maracanaú, não é à toa que ela é secretária dos povos indígenas, né, dos povos originários. Mas hoje eu já tinha falado para a secretária, eu queria uma conversa um pouco mais informal. Claro que a gente vai falar sobre a secretaria, os projetos, as iniciativas que a senhora tem, mas eu queria falar um pouco mais sobre cultura. E, para começar, eu queria entender, secretária, se a senhora pudesse resumir para a gente, com as suas palavras mesmo, o que é ser indígena, nas palavras da secretária Mara Pitaguari. Então, vamos lá. Assim, na minha opinião, ser indígena não é você olhar para uma pessoa e denominá-la como algum estereótipo, né? Ser indígena, eu caracterizo muito pelo sangue que corre na veia, pela luta que você está lutando, qual é a causa dessa luta e principalmente por ser cultura viva. Ele não passa o dia caracterizado. Né? A gente não só é indígena se tiver com pintura corporal, com cocá na cabeça, né? Com os caracteres. Não é isso. O indígena, ele nasceu e se criou dentro do território, ele luta em preservar o meio ambiente, preservar as águas, as nascentes dos nossos rios, né? Então tem tudo isso que caracteriza o indígena pitaguari hoje. Então é essa força, essa resistência, tudo aquilo que você aprendeu com seus ancestrais, com seus avós, aquilo que você ouvia os idosos contar. Então, colocar isso em prática, não deixar morrer, define hoje o que é ser indígena para mim. Faz muito sentido, né? Porque a gente vê o movimento indígena no Brasil muito forte. Sim. E a luta justamente para não deixar essa cultura, né, ser esquecida. Então, eu acho que é bem nessa direção. Mas, secretária, a senhora acha que a sociedade entende essa luta, entende a causa indígena? Qual a sua opinião? Nós já avançamos muito, mas eu acredito que falta muita coisa para as pessoas ter mais amor, mais propriedade, buscar, em conhecer mais o que é a cultura indígena. Então, assim, eu acredito que tudo se refere a você não conhecer a causa. Quando você está dentro, você tem aquele amor de procurar, eu costumo dizer que as pessoas que elas buscam o conhecimento, né, se tornam indigenistas. Começam a defender a causa, porque é uma causa bonita, uma causa linda, né, necessária. Então, a sociedade hoje, ela precisa melhorar muito, buscar mais conhecimentos, para saber o porquê que existe indígena naquele território, quais são as suas culturas, as suas vestimentas, o que ele influencia dentro do território, né, dentro do município. Então, assim, é buscar mesmo e, a partir desse conhecimento, formar outras opiniões. Acredito que isso ajuda bastante. Faz muito sentido, porque a gente vê muita gente falando sobre todas as causas aqui, que a gente pode falar de minorias, né? Sim. E não é diferente a questão indígena. A gente vê as pessoas dando opiniões, mas muitas vezes nem conhecem de fato sobre o que estão falando, né? E aqui eu vou até fazer uma meia-culpa, viu, secretário? Que eu sou de Maracanaú, não nasci aqui, mas estou aqui desde os 10 anos de idade, e eu confesso que faz pouco tempo que eu conheci o território indígena. Território, né, da tribo Pitaguari. E eu acho que cabe até a gente fazer um convite para as pessoas, né, conhecerem o território. O que a senhora diria agora aqui no podcast para incentivar as pessoas a conhecerem o território e talvez, enfim, passarem um dia lá... É imersão, né? Uma imersão. O que a senhora diria? Então, assim, fica até a pergunta se você gostou depois que conheceu, né? Gostei bastante. Que bom, que bom. Assim, pela paisagem em si, né? Que é um lugar muito bonito. É o pulmão de Maracanaú, eu costumo dizer. Verdade, a gente sente a diferença quando tá chegando lá no ar. Sente. Literalmente, porque o oxigênio é um pouquinho mais
puro, né? A gente enche um pouquinho com um pouquinho mais de Você clareza os consegue, pulmões. você consegue, quando chega no território, você consegue ter essa conexão com a natureza, ouvir o canto dos pássaros, né? Assim, durante a semana é bem mais tranquilo você ter essa imersão dentro do território. Porque final de semana a gente ainda tem um turismo meio desorganizado, né? Então as pessoas que adentram o território, elas não têm esse hábito de respeitar, de não vou ligar meu paredão aqui, porque aqui eu quero conectar com a natureza, né? Infelizmente tem disso. Mas, assim, quem gostaria de conhecer, as pessoas que estiverem em casa, quiser conhecer o nosso território, são todos bem-vindos. Nós não temos restrição de horário ou só pode entrar se tiver permissão de fulano, cicrano. No momento, né, a gente tem essa preocupação de as pessoas que vão visitar e durante o dia. E durante o dia, porque por conta da floresta não tem muito sinal de internet, né, de dados. E aí acaba que dificulta um pouquinho para quem vai visitar. Mas para quem quer conhecer, quer ter o contato com a natureza, quer. Agora que o açude sangrou, que está belíssimo, né? A paisagem fica mais bonita ainda. Então, você que quer contribuir em levar, assim, conhecimento, né? Você que vai visitar o território indígena Pitaguari, leve uma mochila para trazer cheia de conhecimentos. Conhecimentos esses que você vai levar para sua família, de contato do que é proteger o meio ambiente, proteger a natureza. E dar a sua contribuição. Você não deixar o lixo que você produz lá dentro do território. Você traz de volta, coloca numa latinha de lixo, né? Ou leva para sua casa mesmo e lá e descarta de uma forma correta. É uma luta que nós estamos enfrentando, até mesmo com os indígenas, né? Porque é cultural, né? Acredito que seja cultural. Então, essa forma de preservar o meio ambiente, nós temos que partir dos nossos indígenas, mas também de quem vai nos visitar ter essa contrapartida e não deixar desorganizado, né? Fazer a sua partilha, mas levar o que tem de bom e levar o que produziu de lixo, é o que eu sempre peço para todo mundo. Gente, não polua a nossa natureza, porque, assim, além de poluir o meio ambiente, infelizmente, tem as doenças, né, que são adquiridas através do lixo. Uma delas é a dengue. Sim. A dengue, ela mata mais do que o Covid. E no ano passado nós tivemos um surto de dengue dentro do território, por conta de tantos descartáveis que eram jogados dentro da estrada, e o vento vai levando, vai acumulando água, né? Enfim, é isso, é essa conexão, mas também a preocupação em preservar. A questão da preservação à natureza é uma questão muito forte na cultura indígena, né? Sim. A secretária já levantou essa bola aqui, já falou um pouco sobre essa importância. Eu reafirmo que é uma cultura importante para os indígenas. Agora, tem um outro traço da cultura indígena que eu também admiro bastante, secretária, que é o respeito aos mais velhos. Sim. Vocês têm nos mais velhos, nas pessoas que vieram antes, né? Figuras de respeito, figuras enfim, que vocês valorizam dentro da comunidade. Até... Pelo menos assim, eu conheci um pouquinho da tribo Tapeba. Sim. E lá eles chamavam de troncos velhos. A tribo Pitaguari também tem essa nomenclatura. Esse respeito aos mais velhos também acontece? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, nesse caso dos anciões é porque, assim, nós estamos em processo de desenvolvimento constante. Então, se a gente não escutar os nossos anciões, que a gente chama de tronco velho, né, a cultura vai se perdendo. Então, é parar para ouvi-los. E nós temos esse costume da hierarquia, né? Por exemplo, tem os caciques e os pajés. Numa fala de uma autoridade, a nossa autoridade maior são eles. Então, a gente pede licença para falar quando eles estão, mas esse respeito, ele tem que permanecer, até porque a gente, quando estende esse conhecimento da nossa cultura, da nossa ancestralidade, a gente precisa ter cuidado e não repetir erros, né? Erros que, por a gente estar num contexto urbano, estar dentro do território, mas muito próximo do território urbano, a gente acaba que tem um vício de se contaminar pelo dia a dia do não indígena. E aí, você reconectar com os seus troncos velhos, sentar uma tarde, ouvir ele contando a história de como era na idade, quando ele era mais jovem, o que ele fazia, como é que era para caçar, como é que era para pescar. Então, tudo isso a gente engrandece nosso conhecimento, né? E aí há essa valorização realmente de levar, inclusive, para dentro das escolas.
né? Nas escolas há essa preocupação de sempre estar levando eles para passar o conhecimento para os jovens. Que bacana. É realmente louvável porque, como você disse, muitas vezes os não indígenas, né, não têm esse respeito com os mais velhos. Infelizmente, a gente vê muitos casos de desrespeito, Sim. muitas vezes de violência, né? E é uma coisa que a gente pode e deve aprender com as etnias, né, que a gente tem dos povos originários. Sim. A secretária também falou um pouquinho sobre a expectativa dos não indígenas em relação aos indígenas quando vão visitar as etnias, né? Você falou da questão das indumentárias, e a gente cai no assunto do preconceito, que querendo ou não, isso é uma espécie de Sim. preconceito. E eu pergunto para você, secretária, a senhora já vivenciou essa questão do preconceito na pele? Sim. Pode falar. Infelizmente, sim. Infelizmente. Assim, o preconceito, ele, infelizmente, fica enraizado, né, dentro das pessoas pela falta de não ter conhecimento. É uma maneira leve de caracterizar o preconceito, é o não, Sim. né, o não conhecimento. E a partir do momento que as pessoas agem dessa forma, porque não conhecem a cultura e porque não conhecem a história do Ceará, eu não estou nem pedindo para conhecer a história do Brasil, vamos conhecer a história do Ceará, o nosso estado, né? Então, vamos conhecer a história de Maracanaú. História de Maracanaú. Como é que houve essa invasão dos holandeses, dos portugueses dentro do Ceará? Para onde foram as etnias? Para onde foi o povo indígena? E aí, aqui no nosso território, aliás, no nosso estado do Ceará, nós temos 17 etnias. Todas elas saíram da sua zona de conforto, né? E fugiram para poder não serem dizimados, assim como os que estavam às margens nas praias, nos rios, né? Então, quando houve essa invasão, por exemplo, o povo Pitaguari fugiu para as serras, né? Como teve outros povos que foram para o mar, outros para o sertão. E aí surgiu por muito tempo esse movimento indígena ficou calado. Né? Eles tinham medo de dizer que era indígena, com medo de perder suas terras. E ficou, por exemplo, o Pitaguari, o nosso processo de homologação durou 30 anos para acontecer. E antes disso, né? Como é que era com os nossos ancestrais? Porque eles não podiam dizer que era indígena. Porque se dissessem, então, perdiam as terras dele. Ou eles eram escravizados. Então, dentro do território indígena, já fugindo do contexto do preconceito que você me perguntou. Já a gente volta, sem problema nenhum. Hoje nós temos muitos monumentos históricos que foram construídos pelos indígenas escravizados. Né? As pessoas dizem assim, mas essa parede do açude é muito linda, essa igreja é muito linda. Né? Hoje ela está lá como símbolo de resistência, porque o nosso povo que construiu, nosso povo que morreu, que derramou sangue para deixar aquela construção lá, mas não porque queriam, porque eles eram obrigados. E, por exemplo, a igrejinha de Santo Antônio era do século XVII, construída pelos indígenas escravizados. Assim, acredita-se que a parede do açude também tem essa mesma idade, né? E vários outros monumentos históricos que tem dentro do território. Então, por não conhecer a história, não conhecer sobre a escravatura, só acham que os africanos que foram escravizados, mas não foram, né? Os indígenas foram os primeiros que foram escravizados. Como eles não estavam acostumados a ter esse trabalho escravo, porque o indígena vivia na floresta, livre, né? Então, de repente, os que podiam fugiam. Os que eram pegos, eles eram acorrentados. E lá no Pitaguari até hoje tem a cafua, que é um quarto escuro, que só cabe uma pessoa e ela não consegue ficar em pé. Ela fica curvada porque eles eram acorrentados, né? E um quarto muito escuro, ainda existe. E quando eu era criança, eu cheguei a presenciar essas correntes nesses galhos da mangueira. Porque a gente hoje tem a mangueira sagrada, mas porque essa mangueira viu muitos indígenas tombarem, viu o sofrimento dos indígenas. E aí, durante todo esse tempo de silêncio, né, a gente perdeu muitas pessoas sem poder contar a história. Então, nesse retrocesso que foi da nossa história, o povo Pitaguari ficou muitos anos esquecido, séculos. Até que, né, em 97, foi o registro das primeiras buscas de mostrar que o povo Pitaguari ainda existia, estava no território e tinha como comprovar.
E aí, daqui a pouquinho eu te conto mais sobre essa história. Tô fugindo muito aqui. Vou voltar para a parte do preconceito. Então, a parte de você não conhecer a história do Ceará, nem por que os indígenas do Ceará são brancos, a grande maioria, brancos dos olhos claros, cabelo loiro, porque sofreram o processo de miscigenação. Né? Então, as pessoas não conhecem. Elas acham que o indígena tem que ser igual aos livros de história que nós estudávamos quando era criança, que é os indígenas do norte, da Amazônia, né? Manaus, Belém. Então, aquela região norte, eles têm uma característica bem específica. Mas o indígena do Nordeste, não. Infelizmente, as mulheres foram violentadas. Então, houve esse processo de miscigenação. Mas não se perdeu, né, o sangue indígena. E aí a gente luta até hoje para permanecer essa história viva, de dizer sempre que estamos presentes e que a história é isso, que não precisa você ter preconceito se você não conhece, né? É engraçado, né? É engraçado assim, né? Acho que a palavra não é nem essa, acho que a palavra é revoltante, né? Porque os povos indígenas, como a secretária acabou de falar, foram dizimados, né? Suas terras invadidas, Sim. seu povo escravizado por homens brancos, que acabou, como a secretária também disse, muitas vezes violentando as mulheres. E hoje nasceu toda uma geração fruto dessa invasão e ainda colocam na conta dos indígenas que eles não são iguais aos livros de história. Exatamente, né? exatamente. Mas, como a secretária acabou de falar, eles que foram vítimas, né, da invasão do povo branco, que acabou se miscigenando, que é uma coisa natural no caso dos indígenas forçada, e hoje a gente tem o resultado dessa violência, né? Então, assim, exigir que o povo indígena seja X ou Y não nos cabe, né? Não. Porque são anos de história que, infelizmente, aconteceram e o resultado que a gente tem hoje, né? Que a história conta exatamente isso, né? Todo esse genocídio, esse etnocídio, né? Sim. Que aconteceu em todo o Brasil. Mas, assim, o importante é que os indígenas não desistem, estão sempre firmes, por mais que nunca é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil, mas o indígena vive, sobrevive e ele resiste, né? O indígena Pitaguari não é diferente. Por mais que a gente passe por preconceito 24 horas, todos os dias, a gente sempre está preparado para usar esse preconceito como arma e fazer com que a gente tenha mais força, mais resistência, que a gente ocupe os espaços. Você está me dizendo que eu não sou indígena? Mas a gente sabe o sangue que carrega. É a questão do pertencimento. Então, não é sobre o que você está falando de mim, é sobre o que eu acho de mim mesma, né? E das pessoas que eu sei que são indígenas. E aí é essa luta pelo pertencimento e a luta por sobrevivência. E aí a gente vai ocupando os espaços. E esses espaços são de decisões, são espaços de lideranças. E por muitas vezes tentam silenciar. Tentam não silenciar ainda. Mas é essa força, essa resistência que a gente está lá firme e forte. Perfeito. E sobre as próximas gerações, secretária, como é que a senhora visualiza essa geração que tem, né, que tem crescido agora, como a geração também de não indígenas, muito influenciada por redes sociais, por internet? Sim. Como é que a senhora vê hoje a nova geração indígena pitaguari que está vindo? Vocês estão conseguindo manter essa cultura também neles? Fala um pouquinho. Então, assim, essa cultura, eu costumo dizer que você tem que ser exemplo, né? E a cultura é exemplo. Hoje eu me vejo numa situação de que eu tenho que dar exemplos para as gerações que estão aí, as crianças. E essas crianças, para elas saberem que elas não precisam ter vergonha de dizer que é indígena. Porque a maioria delas são pobres, pessoas que vivem em baixa vulnerabilidade. E tem essa vergonha mesmo de dizer que é indígena, porque vai ser julgada, vai ser discriminada. E a gente escuta muito isso. Mas tem índio branco? Mas por que você é índia se você não vive numa oca? Né? A gente escuta muito isso, infelizmente. E o exemplo que nós temos que dar e deixar para os nossos pequeninos. Então, um exemplo de fortalecer essa cultura é as próprias escolas indígenas, né? É a luta pela educação indígena, que ela é diferenciada. Então, nós temos 3 escolas, porque existe uma em Pacatuba, Itaara,
e duas no município de Maracanaú, uma estadual, que é a Chuí, e a outra municipal, que é a Povo Pitaguari. Então, elas trabalham essa cultura diferenciada, uma educação diferenciada, fazendo com que o indígena, ele traga esse conhecimento tradicional, convencional, porém também fortaleça a cultura, o grafismo, a música, a dança. Então, tudo isso é incorporado dentro das escolas para que a criança tenha essa voz, essa força e o pertencimento. Então, uma das saídas para continuar com esse exemplo e esse fortalecimento é as próprias escolas indígenas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, secretária, sobre a secretaria, né? Bora. Fala da importância de hoje Maracanaú ter instituído, né, uma secretaria específica para os povos originários. Você, como representante dela, o que você teria a dizer? Então, Jonas, assim, a Secretaria dos Povos Originários aqui de Maracanaú, ela é um marco histórico no estado do Ceará, porque ela é a primeira municipal em todo o estado. Né? Então, a Secretaria dos Povos Originários de Maracanaú, ela saiu na frente, né? Até eu digo, o nosso prefeito, como sempre, sai na frente, o prefeito Roberto Pessoa. E aí ele teve essa ousadia de dizer que acredita nos povos indígenas, acredita na força e na importância de ter uma secretaria para lutar pelos direitos dos povos indígenas. Né? Então, essa secretaria, ela é essencial, porque através da secretaria e com um indígena na frente, independente de hoje eu ser, como mais tarde pode ser outro indígena, a gente saber que o indígena conhece a causa dos povos indígenas. Então, ele vai lutar com mais propriedade, de levar política pública, de ver o que precisa dentro do território, que é uma saúde de qualidade, que é uma educação de qualidade. E a gente juntos, porque assim, o povo indígena ele não trabalha sozinho. A gente tem muito essa vibe de coletividade. Então, é um lutando por todos, o tempo todo. A gente, né, como a gente fala, as lideranças, os caciques, os pajés, eles têm trabalho voluntários. Nenhum deles recebe verba do governo federal, como a gente acredita. A gente vê hoje as pessoas dizer isso. Outros dias eu peguei um Uber, e o Uber, quando eu disse que era pitaguari, indígena, aí eu escutei, né? Mas você é índia? Você é branca. Aí disse, olha, é verdade que os caciques e os pajés recebem um salário do governo federal para exercer? Aí eu disse, meu Deus. Se fosse, né? Ou se Merecia. fosse. Mas é um trabalho voluntário, árduo, que eu digo assim, é psicólogo, é líder, né? É um administrador, ele tem que saber sobre a medicina tradicional. Então, é um trabalho tão incansável, mas não tem valores para remunerar, não é cargo. É sobre cultura, é sobre um legado, né? Então, admiro muito a força, principalmente porque no território pitaguari a maioria são mulheres que estão, né, à frente do movimento. Temos o cacique Cauã e tem também outros, como o pajé, né, Alex, que é homem, mas a grande maioria são mulheres aguerridas, mulheres que lutam pelo território constantemente, estão à frente lá da batalha. E isso faz com que a gente tome propriedade de saber que o lugar que eu estou hoje como secretária dos povos originários me dá muito orgulho, mas também aumenta a minha responsabilidade, porque eu estou lutando por um povo todo. É todo um povo, é toda uma etnia, né? E você saber administrar essa secretaria de uma forma com que ela leve a política pública para todos os indígenas. E muitas vezes não é fácil, porque nem sempre a gente tem o apoio de todos, né? E fica que a gente, às vezes, não faz todo um trabalho 100%, porque a gente poderia fazer se tivesse o trabalho da coletividade. Assim como os indígenas trabalham em coletividade, muitas vezes eu fico esperando isso e não acontece, e aí eu não posso parar. Eu vou buscar de outras formas, e aí, assim, é uma Mara que trabalha incansavelmente, porque quando eu não estiver mais na secretaria, eu quero ter deixado meu legado, meu trabalho, de saber que eu fui a primeira mulher indígena a estar à frente da primeira Secretaria Municipal dos Povos Indígenas. Então, é um desafio grande, mas que eu me sinto muito feliz e grata a Deus por ter me escolhido para estar à frente desse trabalho.
Secretária, começou falando que nós somos a primeira secretaria, é isso? Sim. Municipal que trata da questão indígena. E é interessante que, por exemplo, a gente está na frente, inclusive, de Caucaia, que Sim. é a cidade com maior Sim. número per capita de indígenas dentro da sua população e não tem. Né? E muitos municípios que têm indígena também não tem, né? Então Não. fica mais uma vez a Só existe a do importância. governo do estado, que é a CEPINS, né, Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, que tem a cacique Irê como secretária, a Juliana, né? Ela é secretária e o secretário executivo também indígena, que é o Jorge. E aí, assim, saber que um município criou uma secretaria para trabalhar em parceria, né? Porque eu procuro sempre estar em parceria com eles, com a Secretaria do Estado, porque a gente tem as mesmas causas, pode não ser a mesma problemática, mas é a mesma causa que a gente luta, a mesma luta por território, né? Que é o principal, é a nossa luta pelo território, é a demarcação das nossas terras. Então, no estado, ela tem um trabalho bem maior, porque ela trabalha todo o estado do Ceará. E aqui no nosso território, nós já conseguimos a homologação, né? Foi um trabalho muito árduo da Secretaria do Estado, da Secretaria do Município e também, né, do governador, que através dele, né, aconteceu esse marco que nós esperávamos há 30 anos. Então, lá no dia 6 de agosto de 2025, houve a nossa certidão de nascimento, como fala assim, né? Que é a homologação das nossas terras, que foi no Palácio do Planalto. Eu estava nesse momento para celebrar, me emocionei junto com todos os pitagüari que estavam lá, porque a gente Emocionou de novo falando. demais, é muito lindo. Imaginar, tirar aquele grito entalado, né? E dizer assim, a gente hoje é reconhecido nacionalmente como território indígena. Porque nós temos um registro, de 1863, mas é um registro em cartório, que na época os jesuítas fizeram com o cacique Camarão. E eles registraram as terras do Pitaguari em 1863. Então, pouquíssimas terras no Brasil existe um registro, né? E nós somos registrados. E agora, mais ainda, com a homologação feita pelo presidente Lula. Referendados, né? Referendados. Perfeito. Queria que, caminhando aqui para o final do nosso programa, né? Queria que a secretária deixasse novamente uma fala, né? Uma mensagem para todos que vão nos assistir sobre, novamente, a importância, né? A gente está no mês em que se comemora o Dia dos Povos Originários. Para finalizar, o que a senhora gostaria de deixar como mensagem para indígenas, não indígenas, todos que vão assistir esse programa? Então, assim, esse mês de abril é um mês de reflexão, né? Então, um mês que assim, infelizmente, as pessoas buscam saber sobre os indígenas somente no mês de abril, que a gente falava grosseiramente como o Dia do Índio, né? E sabe-se que não é sobre uma pessoa, é sobre uma coletividade, é sobre uma nação dos povos indígenas. Então, a gente fala, é o Dia Nacional dos Povos Indígenas. E falar da importância deste dia é muito peculiar, porque é algo grande demais para a gente falar em poucos minutos aqui nessa entrevista. Mas a graça da gente poder estar à frente e poder levar esse recado para quem está assistindo, de que o povo pitaguari existe, o povo pitaguari resiste, está localizado no Santo Antônio do Pitaguari, na aldeia do Horto, na aldeia do Olho d'Água e também na aldeia Muguba, no território de Pacatuba. Então, nós resistimos, somos mais de 6 mil indígenas, num marco territorial de 1.735 hectares. Maracanaú é nosso, nós fomos os primeiros habitantes, né? O povo originário do município é o povo pitaguari. Então, para quem tem a curiosidade de conhecer mais sobre quem são esse povo indígena que está dentro do território Maracanaú, então, nós somos o povo pitaguari. A nossa missão é continuar e deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos. Assim como nós tivemos nossos ancestrais, um dia também seremos ancestral dessa juventude aí. Então, a gente tem que fortalecer com a nossa cultura, com a nossa força, como eu sempre disse, Pitaguari sempre resiste. Resiste com as nossas cores
forte, que é as cores da cobra coral, com a nossa Mãe Terra, né, através da nossa mangueira sagrada, que ela possa dar fortaleza para as lideranças que aí estão, que elas continuem esse trabalho lindo, que é fortalecer o nosso povo, que é lutar por melhoria sempre e acreditar que um dia as pessoas possam viver em harmonia, sem tanto preconceito, viver nessa troca de conhecimento, sem achar que, por ser indígena, ele ou é menor ou é maior do que alguém. Não, todos nós somos filhos do mesmo pai, mas temos culturas diferentes. E isso não nos torna melhor ou pior que ninguém. Isso nos torna indígena Pitaguari. Então, nós temos a nossa cultura preservada e, apesar das pessoas dizerem que os indígenas Pitaguari estão num contexto urbano e eles dizem, mas vocês já têm carro, mas vocês fazem faculdade, mas vocês têm um iPhone. Gente, do jeito que os brancos não usam mais caravelas, os indígenas também não vivem mais em cavernas, em ocas, né? Eles têm que buscar também civilização, porque a gente tem que delimitar o nosso espaço. A gente tem que ocupar os espaços para a gente garantir o futuro das próximas gerações. Então, para que a gente garanta esse futuro, a gente precisa também das pessoas desse entendimento de que preservar o meio ambiente é preservar a cultura indígena. Perfeito, fica a mensagem da secretária e o agradecimento por ter vindo aqui ao podcast, falar um pouco, explicar um pouco, dar uma aula sobre o que é a cultura indígena. Queria agradecer a sua presença aqui, secretária Mara Pitaguari. Muito obrigada por esse espaço, que é necessário. Eu acho que o conhecimento a gente parte daqui, são conversas, como nós estamos falando agora, que haja mais espaços assim para outros indígenas também falar da cultura, o que é ser indígena Pitaguari. Então, muito obrigada, Jonas, por esse espaço que você está nos dando. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a você e agradeço também a todos que acompanharam o podcast da Prefeitura de Maracanaú de hoje, né, especial em relação à questão dos povos originários. E agradeço deixando um convite para os próximos episódios do podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até lá!